Perfeito, gente. Então vamos lá. Flávia, vamos começar com a nossa aula. Então é isso aí. Sejam bem-vindos. Começaremos agora. O passador está com você. Pode começar a aula, por gentileza. A gente conversou muito sobre isso, como poderíamos ajudar vocês na finalização dos casos. E um item importante que não pode faltar é a coordenação desses arcos. Dos arcos que vocês usam, dos fios, né? Que vocês usam todos os dias nos seus consultórios. E aí, para começar, eu coloquei aqui as iatrogenias, para que você entenda e acredite a importância disso antes de a gente começar a conversar. Tudo bem. Então eu queria mostrar, tá dando para ver ali? Tá, né? Tá todo mundo vendo bem? Então isso aqui, ó, foi um paciente... Então, quem é o coordenador ali? O Vitor tá ali, correndo, tá tadinho. Tudo bem aí? Tá? Foi um paciente que chegou lá no nosso consultório, de outro dentista, e queria remover o aparelho para começar a tratar com a gente, que isso é um hábito que nós temos, remoção do aparelho antes de colarmos o nosso. E quando a gente começou a descolar as pecinhas, olha como esse fio estava inserido nos brackets. Aberto, é aquele fio, esse aqui é um twist flex, aquele fio que vem de vareta. E o colega tirou o fio da vareta, a gente nem usa mais twist flex, eu não sei se vocês usam aí. A gente aqui, não, a gente usa pra quê, né? Só pra contenção. E aí a pessoa tirou o fio twist flex, não tô falando que seja ruim, que seja bom twist flex, eu só não uso mais, mas da forma com que foi colocada, estava causando uma iatrogenia nesse paciente. Que sorte que ele teve lá no consultório, que sorte que a gente pôde remover e identificar isso daqui. Aí você vai perguntar, Flávia, mas o que isso vai fazer? Isso aqui não vai acontecer nada, é um fio muito fino. Não é bem assim. Mesmo quando o fio é muito fino, e às vezes o paciente falta, às vezes aqueles pacientes que somem, ficam 3, 4 meses sumidos, e aí o negócio pode complicar. Tiramos da boca do paciente, colocamos num diagrama, que hoje é o diagrama que a gente usa. No finalzinho da aula eu vou mostrar como usar, coloquei lá as imagens, tá? E aí, olha aqui, o que seria o diagrama desse paciente. Eu já tinha determinado, porque quando chegam os modelos para mim, eu determino qual que é o diagrama do meu paciente, coloquei em cima o fio que estava na boca, olha ali o que colocou virou. Em cima para fazer gozação também, pra colocar né? Porque a foto. É claro que não ia. Você pensou que ele estava diagramado? Só para tirar a foto, para vocês verem, é para ficar mais didático, né? E aqui, ó, um outro caso. O paciente chegou com o fio exatamente assim na boca. Então você olha e acha que isso não é nada, não vai acontecer nada com esse paciente. Coloca em cima de um diagrama qualquer, não estou falando que é o X, é o Y agora, ainda não, mas coloca em cima do diagrama que possivelmente seria daquele paciente e olha como está o fio. Tudo bem. E a boca? Como que fica? Exatamente como está esse fio. Exatamente no formato que foi colocado esse fio. Então, é como se eu tivesse feito uma dobra aqui. É como se eu tivesse colocado, olha, ficou de Broad a mordida desse paciente. Ficou de Broad. Fez uma dobra entre os incisivos, abriu o diastema, causou... Tem a foto oclusal? Uma injúria nesse paciente tão grande que é difícil agora de reverter. É possível? Sim, é possível. Mas para que você causa, você, né, a pessoa que fez, para que um ser humano causar isso num outro ser humano? Olha só, o premolar, para onde ele foi, ficou de Broad, os incisivos, ficou o formato exato do fio que estava. Então, antes da gente começar a nossa conversa, eu quis mostrar o que a gente não fazer, o que a gente não deve fazer no consultório, e se você não coordenar esses arcos e não acreditar nos diagramas ortodônticos, você pode causar iatrogenias sérias para esses pacientes. Perfeito. Na realidade, o que eu acho mais interessante disso que a Flávia mostrou é para todo mundo entender
que o formato do fio vai mudar vai mudar o formato da boca do paciente, ponto. Se você colocar um fio quadrado, ele vai ficar quadrado. Se você colocar um fio em forma oval ou triangular, a boca vai ficar triangular. E então, o dente vai para o lugar assim que você colocou. E para completar, para quem ainda não acredita, a gente está falando vai falar, né, de finalização e baseado nos diagramas ortodônticos. Aqui a gente tem um caso em que não se consegue finalizar, mas o Hélio vai falar disso bastante hoje ainda, vai mostrar coisas excelentes, coisas bem legais aí. Naquele paciente que eu acabei de mostrar, tirei o fio, estava extremamente mais aberto do que o diagrama desse paciente. O fio inferior dessa forma, o fio superior dessa forma. Então, esses fios não estão nem no diagrama do paciente, ou se estiverem, ainda estão errados, porque a gente precisa de fios coordenados. Superior, agora isso aí pega, quem tiver com papel, uma caneta, anota, porque isso já é um início muito bom, uma dica top. O fio superior tem que ficar de 1 a 2 milímetros mais aberto do que o inferior, para que você termine com excelência o seu caso. Turminha, o negócio é o seguinte. Você vai passar mais um aqui, Flávia? Estou só mostrando que se não coordenar os arcos, a finalização pode não acontecer. Muito importante vocês fazerem exatamente isso com os fios dos pacientes que vocês, inclusive, tiram da boca do paciente quando ele chega. Porque às vezes o aluno, o colega fica naquela luta, tentando engrenar os dentes e não consegue. E eu tenho o hábito, a Flávia também tem, de tirar o fio da boca, colocar em cima da bancada e conferir a coordenação. Nem sempre aquela coordenação que você fez quando o paciente saiu há 30 dias atrás vai se manter no dia que ele voltou. Então é importante você fazer isso para quê? Para descobrir se está acontecendo essa descoordenação durante o período que ele fica longe do consultório. Mas eu acho que a gente precisa seguir uma sequência aqui, Flávia. Vamos, inclusive, gente, como é que a gente preparou essa aula? Eu preparei uma sequência para vocês, falando de alguns pontos. Que isso? Um pernilongo grande. Para. Eu preparei. Começou a DR, né? Eu achei que ela já estava me batendo. Então, o que eu preparei, o que nós preparamos aqui foi assim. Eu acho que o mais importante dessa história da coordenação de arcos é que vocês saibam que tem um momento certo para fazer isso, que isso é importante. Só que onde que isso vai influenciar no seu tratamento? Na finalização. Durante a mecânica e tal, você vai às vezes tomar alguns sustos, né? Você vai assustar com algumas coisas que estão acontecendo. Fala, gente, mas eu estou fazendo aqui uma mecânica de classe 2 e parece que os dentes não engrenam. Sim, não está engrenando mesmo. Primeiro porque você tem uma relação de classe 2 e segundo que a hora que a relação de classe 2 for corrigida, esse engrenamento tem que acontecer. E na maioria das vezes ele não acontece. E por que não acontece? Porque você não coordenou os arcos a partir do momento que precisava coordenar. Qual fio que você costuma coordenar o arco, Flávio? A partir do 16 de aço, 18 Naitai. Aí todo mundo fala assim, uau, Naitai, coordena? Coordena. Então a partir do 16 de aço, 18 de Naitai. Perfeito, vejam só. Como é que a gente faz? Esses dias eu fiz uma live aqui para a turma e estava mostrando como é que a gente faz a sequência de arcos. Então no fio 16 de Naitai, gente, a gente já tem que estar com praticamente todos os dentes alinhados e nivelados. Claro que ele não vai ler torque, porque ele é um fio redondo. Mas o alinhamento e nivelamento no fio 16 de Naitai, ele já acontece. Depois do 16 de Naitai, a gente pode passar para um fio de aço, que a gente gosta muito, porque a partir do fio de aço você já começa a coordenar os arcos. Então, a gente coordena a partir do 16 de aço. Ah, mas eu preciso colocar um 18 de níquel titânio, porque ainda falta um pouquinho de coordenação, um pouquinho de alinhamento e nivelamento. Posso colocar sem coordenar? Até pode, mas a gente gosta de coordenar. Sim. Como é que você coordena um fio de Naitai? Claro que o termo ativado não vai dar para coordenar. Isso é uma coisa que muitos alunos me perguntam e eu acho que é importante deixar isso muito claro aqui. Tem muita dúvida em relação a qual fio fazer o revenido para não voltar o fio para não perder o formato. E qual fio que você usa
colocar no diagrama. A gente usa o fio de aço só, diagramado, somente colocamos o revenido no aço. Muita gente às vezes fala assim, pega um fio de nylon e fala, vou fazer o revenido. Não, aí você desestabiliza. Mas não somos nós que somente colocamos no aço, não. O revenido ele só é feito em fios de aço. aço. Isso é uma coisa importante. Outra coisa importante, o fio de níquel titânio 18, ele aceita coordenação. Uhum. E o termoativado não aceita coordenação. Então tem esses 3 pontos que é importante você anotar. É claro. É bem simplesinho coordenar. Bom, para quem está acostumado, é simples coordenar no 18 de Naitai. A gente usa um alicate meia cana. Para o níquel titânio. Para o níquel titânio. É estável, é absurdamente estável. Não chega nem perto de um fio de aço com revenido. É óbvio que não. Uhum. Mas, olha, a consciência da gente fica bem tranquila quando você coordena esse fio de níquel titânio, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o caminho mais correto para você chegar numa finalização ideal? Dá o passador, meu anjinho? Sim, senhor. Beleza. Vamos lá, gente. Olha só. Se você não trata os seus pacientes em relação cêntrica, se você não confere a relação cêntrica dele, o posicionamento antero-posterior da mandíbula em todas as consultas, provavelmente você vai tomar alguns sustos ou vai se decepcionar em algum momento do tratamento. Eu vou te explicar por que é importante você fazer isso, tá? Então vamos lá. Uma coisa que todo mundo pergunta e nós tivemos muita dificuldade, né, Flávia, também, e na manipulação do paciente em relação cêntrica. Na época, quando a gente, puxa vida, lá na graduação, a gente aprendeu a fazer um monte de manobra, só que a gente não tinha aquela leveza na mão e o paciente ele tem um arco reflexo quando você pega na mandíbula dele para manipular em relação cêntrica. Você tem que praticamente conduzir esse paciente nessa manipulação em relação cêntrica, tá bom? Deixa eu botar um play aqui para vocês poderem ver. Olha só, essa paciente aqui, o que eu vou fazer? Vocês estão percebendo que eu estou colocando aqui esses 2 dedos na pontinha do mento dela e ali eu coloquei o meu polegar e o indicador nos 2 caninos. E vou contar um segredo para vocês. Aquele polegar e o indicador, ele fica fazendo pequenas pressões nos caninos para que eu leve a atenção da paciente para os caninos e ela esqueça que eu estou manipulando ela. E aqui, o que mais movimenta não é o polegar empurrando a mandíbula para trás, mas sim o indicador balançando a mandíbula para cima e para baixo. E aí eu peço para ela colocar a língua no céu da boca, no palato, e peço para ela fechar os olhos, vou falando lentamente, devagar, falo para ela relaxar, e peço para ela assim, olha, deixa o seu queixinho cair para trás. E eu vou conduzindo isso. O paciente que tem aparelho montado, ele é um paciente bom para se fazer a manipulação em relação cêntrica. E daqui a pouco a gente justifica por que você tem que manipular em relação cêntrica. Você vai ver que tem total lógica isso. Você pode colocar um elástico de classe 3 do seu paciente dessa forma aqui, ó. Põe um elástico classe 3. Ah, mas ele é um classe 3? Não, eu estou só te ensinando como é que você vai manipular ele em relação cêntrica. Veja que eu estou encostando o dedo aqui no queixinho dela. O elástico está puxando a mandíbula para trás. Eu posso, olha a relação cêntrica, olha o tamanho do overjet. Quando ela oclui em máxima intercuspidação, ela não tem esse overjet desse tamanho. O que eu quero que você entenda, olha só, aqui ela está em máxima intercuspidação. O que eu quero que vocês entendam é assim. Se eu coloco aquele elástico de classe 3 e falo assim para minha paciente, eu deixo ela lá na cadeira, deitada, eu digo para ela assim, olha, fica relaxada, fica tranquila aí, essa borrachinha está puxando o seu queixinho para trás. Você está sentindo? Tô sentindo. Então, deixa ela levar o seu queixinho para trás o máximo que der. Daqui 2, 3 minutinhos eu volto aqui. A hora que eu chego lá na cadeira, a paciente já está em relação cêntrica. Eu faço a manobra, mas ela já tem consciência do local. Fica mais fácil. Onde a relação cêntrica dela. Fica bem mais fácil.
Flávia, agora veja que interessante aqui. Olha lá. Vamos lá. Seguinte. Quando eu manipulei essa paciente em relação cêntrica, a mandíbula chegou um pouquinho para trás e uma cúspide vestibular do molar inferior tocou em uma vertente do molar superior. E essa cúspide tocou nessa vertente quase de topo com outra cúspide do molar superior e houve uma deflexão. O molar inferior tocou nessa cúspide, ele não tem equilíbrio naquela vertente, porque a vertente é um plano inclinado. Aí o molar tocou, ele apertou o dente, quando ele apertou o dente, a mandíbula fez o quê? Para frente, deslizou. Sempre. Olha o perigo. Ela adora fazer isso. Olha o perigo disso. Eu me lembro da história do Claudinho. Aquele aluno nosso. Eu vou contar para vocês a história do Claudinho. Sim. O Claudinho foi o seguinte, o Claudinho chegou um dia lá na especialização, isso há muito tempo atrás, quantos anos? 6 a 7 anos atrás. Aí o Cláudio chegou lá e falou assim, Hélio, olha aqui os modelos do meu paciente, ele reclama que só tem um dentinho que está um pouco apinhado, um incisivo lateral. Eu falei, Cláudio, a oclusão tá linda, eu com a documentação na mão, com os modelos na mão. Então, conselho para vocês, nunca faça um planejamento ortodôntico somente com os modelos na mão. Você tem que trazer, você vai levar para o seu professor, para a sua professora, leva e fala assim, professora, esse aqui é a máxima intercuspidação, só que eu manipulei em relação cêntrica e a oclusão dele não é essa não. Não tem que ser assim? Muda tudo, muda o planejamento. E aí, Flávio, eu não sei se você lembra do paciente que ele levou. Lembro demais. Aí eu olhei aquele lateral, juro, pessoal, não tinha quase nada de problema aquele lateral. Eu falei, Cláudio, cuidado, esse paciente é problemático. Por quê? Porque uma pessoa que enxerga um cantinho de um lateral, ele não tem mais nada na vida para fazer. Era menos de meio milímetro. Então, ou ele é um cara muito exigente, ou ele tem alguma paranoia. Toma cuidado, que esse paciente é complicado. Aí o Cláudio falou, não, mas ele acabou de tirar o aparelho, não ficou satisfeito e tal. E o que ele tinha, Cláudio? Não tinha nada, ele tinha um dentinho torto. Eu falei, pelo amor de Deus, cuidado. Aí vejam só, moral da história. Ele falou pra mim assim, Hélio, quanto tempo você acha que eu alinho e nivelo esses dentes? Eu falei, puxa vida, não tem nada pra fazer. Se você não estragar nada, 3, 4 meses. E aí o Cláudio falou assim, não, então eu vou falar que é uns 6 meses para eu ter uma folga. Eu falei, tá bom, Cláudio. Depois que ele montou o aparelho, o próximo mês ele chegou na especialização, o Cláudio estava desfigurado, ele estava branco. Ele falou assim, apareceu um overjet de 5 milímetros na boca daquele cara. Eu falei, mas é lógico que apareceu. Agora ele está em relação cêntrica. E por que ele foi para a relação cêntrica? Ele foi para a relação cêntrica porque quando você montou o aparelho, aquele molarzinho que tocava e que fazia a mandíbula ir para frente, você movimentou esse dente. E agora ele não... Tirou o toque prematuro. Tirou o toque prematuro. E aí, Claudinho, viu, Claudinho? O tratamento agora vai durar 2 anos, 1 ano e meio. Se você for bom de propulsor mandibular, de elástico, se o cara for um bom usador de elástico, o duro é falar para o paciente, né? Pessoal, Flávio, eu sei que a gente às vezes mostra, né, um problema, mas temos que mostrar a solução também. Vejam só, essa é a solução para esse problema que eu acabei de falar. Aliás, não é só essa solução, tá bom? Vocês se lembram que eu falei assim, olha só. Como você voltar a explicação do lateral? Do lateral, é porque tem gente que perdeu. É porque era só um lateralzinho, que se for contar a história todinha de novo, a gente sai daqui meia-noite, né? Eu vou ser mais rápido. Mais objetivo. Era só meio milímetro de um lateral. No modelo, tava tudo encaixado, classe 1, perfeito, não tinha mais nada. O aluno insistiu em colocar aparelho nessa pessoa por causa de meio milímetro. O mês que vem, voltou uma distoclusão de 5, foi bondade do Hélio. Mas de mais de 5 milímetros de distoclusão, por quê?
Porque quando ele colou o aparelho, tirou aquele toquezinho prematuro que estava desviando a E mandíbula. assim ela falou que ia resumir, hein? Então foi isso. Base. Então o Hélio está dizendo aqui, façam a manipulação excêntrica sempre. Não olhem só o modelo, não olhem só as fotos. Porque aí você vai tratar o caso como ele realmente é. Continua. Perfeito. Ó, Dá licença. digita meu nome aí para você ver as mensagens. Pessoal, vocês se lembram que eu falei? Vocês se lembram que eu falei que aquela mandíbula, o paciente, quando ele fechava a boca, ele tocava o molar inferior naquela vertente, aquele plano inclinado superior, e aí ele escorregava a mandíbula para frente? Lembra, tio Hélio? Beleza, escreve lembra aí, vamos ver, vocês lembram. Se isso estava acontecendo, eu tenho que, ou eu preciso pegar todos os dentes inferiores e levar eles levemente um pouco para mesial, ou eu tenho que pegar o superior e levar para distal. Ou de repente eu tenho que fazer isso só com aquele molar. Opções de tratamento para isso. Vamos lá. Esse é o molar onde o molar inferior estava tocando e escorregando para frente. Então, se eu pegar esse primeiro molar aqui e distalizar ele um pouquinho, a hora que o meu paciente morder em relação cêntrica, ele já vai bater com a cúspide do molar inferior no sulco principal, entre duas cúspides, ou na mesa oclusal do molar superior. O elástico faz isso, se a minha intenção é distalizar o molar. O Hélio, mas eu também posso mesializar o inferior? Pode. Se a minha intenção for mesializar o inferior, pode. Quando eu falo intenção, o que significa? O que eu preciso nesse paciente? O que ele está pedindo para mim? O que ele precisa? Se eu distalizo o superior, é porque esse paciente precisa reduzir um pouco a protrusão do lábio superior. Olhar onde está o problema, se é na maxila, se é na mandíbula. Perfeito. Se de repente eu falo, não, eu não vou distalizar o molar, eu vou unir todos esses dentes contra o inferior para mesializar o inferior. Tudo bem, posso fazer isso também. Isso quando eu não quero que o lábio superior venha para trás. Então eu tenho essas duas opções. Ou o lábio superior vem para distal, ou então eu não quero que ele venha. Agora vamos lá. Lógico que depois eu retraio todo mundo. Posso usar um propulsor mandibular se eu quiser. Normalmente a gente divide assim, né, Flávia? Quando é que eu uso elástico? Quando eu tenho uma meia classe 2. Por que eu... Não, mas eu posso usar elástico numa classe 2 completa? Pode. Só que o problema é, numa classe 2 completa, eu preciso de mais de 4, 5 meses de colaboração. Muito mais. Muito mais. Então eu não gosto disso. E outra coisa muito importante aí é que os efeitos colaterais, se você não dominar demais, os efeitos colaterais são terríveis se você usar muito tempo elástico para corrigir a classe 2 completa. Protocolo que nós usamos no consultório o tempo todo, tá? E a gente bateu muito cabeça para chegar a essa conclusão. Elástico de classe 2, nós só utilizamos em uma meia classe 2, onde a gente quer movimentar os dentes inferiores muito mais do que o superior. Bom, propulsor mandibular. Também é quando a gente quer movimentar mais o inferior do que o superior. Porém, nesse caso, nós teríamos uma discrepância antero-posterior maior do que uma meia classe 2. Talvez até uma classe 2 completa. Ah, mas quando que eu faço extração? Quando eu tenho um problema superior, uma protrusão superior, e estou diante de uma classe 2 completa. Isso. Se eu tenho, por exemplo, um problema superior e eu não tenho uma classe 2 completa, o que eu faço? Mini implante. Mini implantes com retração, distalização e retração. Ponto. E é sempre assim, gente. Acabou. Hoje, graças a Deus, vocês, a gente, nós estamos surfando na ortodontia. Por quê? Porque já tá tudo cheio de protocolo. Não adianta, você fica batendo cabeça mais não, que é besteira. Ah, eu vou tentar fazer não sei o quê, porque o outro falou, porque um falou. Não precisa. Vai sofrer. Pega um rumo e segue o foco. Bom, então a sequência nossa aqui é a seguinte. Nós estamos falando, vou chegar no diagrama, tá? Nós estamos falando da finalização ortodôntica.
o que eu enxergo, o que eu vejo também na finalização. Por que eu falei da relação cêntrica? Por que eu abordei esse assunto? Em primeiro lugar, porque eu vejo muitos colegas que removem o aparelho e depois chegam com aquela cara de Claudinho, parecendo um fantasma branco. Tadinho, fala dele. Assim. Com a boca seca e fala assim, professor, recidivou aquela classe 2 inteira. E o paciente falou para mim, cara, você não tratou. Quando você trata uma classe 2, tratado mesmo, que você manipula, depois que você tira a mecânica, manipula e vê que o paciente não chega a mandíbula para trás, se ele não chega a mandíbula para trás, se não tem overjet de jeito nenhum, você tratou. Agora, se você não manipulou, você não sabe se tratou. Aí o paciente vai embora para casa, tira o aparelho, para de usar a mecânica, a musculatura acomoda de novo, ele volta parecendo um Simpson no seu consultório. E aí você fala assim, recidivou. Recidivou não, só não tratou, não recidivou nada. Você pode até afirmar isso, não, que recidivo. Eu não tenho recidivo no meu consultório porque eu não tratei mesmo. E em todas essas fases que a gente está comentando, a importância do diagrama continua lá. Desde a hora que a gente falou, nós falamos desde o início, desde um fio 16 de aço, se você for evoluindo os seus fios dentro de um diagrama bem feito, determinado para aquele paciente, individualizado, você vai ter muito mais sucesso, com muito mais rapidez no final. Mas eu vou chegar no diagrama antes. Você sabe que o diagrama está no final da aula, né? Eu sei, eu vou mostrar qual diagrama, como que faz. Eu só estou ajudando as pessoas que acabaram de entrar e falaram assim, a aula não era sobre diagrama, você está falando de distalização de molar. Perfeito. Então, turminha, vamos continuar. Eu tava com saudade já de brigar com ele. Nós vamos fazer DR toda semana agora, tá? Então a importância da relação cêntrica, não preciso falar mais nada. Quando o nosso paciente está finalizando o caso, olha só, esses dias até comentei com vocês em uma aula aqui. Eu falei, pega a pontinha de um lápis, olha o que eu disse para eles, Flávio. Isso, gente, eu vou falar a verdade. Você, por exemplo, Flávio, você pega o lápis e desenha nos dentes? Pode ser sincera. Seu desenho? Não. A Flávia não faz isso. Eu falei para vocês fazerem, mas eu também não faço. Mas para quem está começando pode ser um bom começo, né? Porque, gente, quem está começando tem um problema que... Ela não pode chamar de problema isso, mas na fase da curva de aprendizado a gente tem um problema de cegueira, a gente não enxerga algumas coisas. Então esse é um artifício para você enxergar algumas coisas que você não está conseguindo ver. Qual é esse artifício? Pega a pontinha do lápis, tá? Álcool 70, né? Tem que limpar, lógico. E você vem passando esse lápis deitadinho assim, ó, nas pontinhas de cúspides e nas incisais dos dentes, tá? É como se você estivesse fazendo aquela brincadeira de ligar os pontos. Tá vendo que tem um pontinho em cada ponta de cúspide? Você liga os pontinhos. Olha o que vai acontecer. Você ligou os pontos. A pergunta que eu quero fazer para vocês agora é o seguinte. Flávio, veja só. Todas as pontinhas de cúspides estão no mesmo alinhamento? Olha esse incisivo. Você consegue enxergar muito melhor isso. Então, esse alinhamento tem que estar perfeito. Aqui não está perfeito. Vamos ver outro caso? Olha só, eu estou começando a finalizar esse caso aqui. Vocês estão percebendo que esses molares estão para lingual, para palatina, em relação a esses prés? Dá para ver isso, não dá? Olha do lado de lá, Flávio. Do lado de lá está mais evidente ainda. Tá bom? E olha que show essa dica. Ou você tira uma foto oclusal do seu paciente neste momento em que você está já chegou no fio retangular, por exemplo, ou você molda. A foto é muito mais rápida, muito mais fácil. Mas se você fizer isso, olha que show que vai ser, né? Você vai treinar tanto o seu olho que você não vai tirar nem foto, nem moldar. Você vai olhar na boca do paciente e você vai conseguir enxergar. Essa linha verdinha que está sendo passada aqui, olha, nas cúspides dos prés, aqui no canino,
Olha o lateralzinho, o quanto ele está para vestibular. E outra, você está vendo a cervical desses dentes aqui, ó? Olha o quanto essa cervical ela está mais baixa, mais para o lado do ápice radicular. Parece que tem uma retração gengival, não é isso. É porque está faltando torque lingual na coroa desses dentes. Esses dentes eram palatinizados quando se trouxe para vestibular, faltou torque lingual. Então esse alinhamento tem que ser conferido antes da finalização. E esse é o princípio da excelência, né? Olha aí, gente, alguma vez você imaginou olhar por palatina desses dentes para ver finalização? Para ver se falta torque. Tá faltando torque? Como é que estão essas cúspides? Isso é um princípio da excelência. Excelência. Muito interessante também, viu, turma? Seguinte, quando você... Porque a gente está mostrando o problema, eu acho que vocês estão querendo ver também a solução, não estão? Hélio, então se eu tenho um lateral assim, o que eu faço? Olha esse lateral, Flávia, que exagero. O que eu faço com esse lateral para essa incisal chegar até essa linha? Eu tenho que fazer, nesse caso aqui, um inset, ou eu tenho que fazer um torque lingual de coroa? Eu tenho que fazer um torque lingual de coroa. O inset não resolveria esse problema aí. Se eu não tivesse esse problema, vamos lá. Você não tem que ser mágico, nem mágica, para poder olhar um dente como esse e entender assim, nossa, eu acho que falta torque, porque eu estou vendo que essa gengiva está mais retraída, está mais posicionada para apical do que no central. Você não precisa adivinhar as coisas. Tudo é muito lógico. Você sabe por que é lógico? Porque como eu sei que esse dente estava por palatino, e eu sou o dentista dessa moça, eu abri espaço e trouxe esses dentes para vestibular. Então, quando eu trago um lateral que está por palatino, quando eu levo ele para vestibular, normalmente a coroa vem e a raiz fica. Então, logicamente, eu vou precisar fazer um torque lingual de coroa. Né, doutor? E uma forma bem legal de fazer, quem ainda não tem a prática com o torque, de pegar e fazer um torque individual, às vezes, quando você está com medo, pega um bract de um central, por exemplo, que é mais 17 no MBT, cola ele de cabeça para baixo ali. E aí, conforme você for evoluindo o fio, você já vai conseguindo esse torque. Claro que isso não elimina a necessidade de você entender de torque, mas ajuda, né? Tá vendo por que eu casei? Foi só por isso. Eu juro para vocês, juro, eu nunca coloquei um bract do central no lateral para fazer torque. Não contem que fui eu que disse, porque não tá escrito em lugar nenhum, mas eu faço isso e dá certo. Funciona muito bem, funciona muito bem. Detalhe importante é que o bract do lateralzinho, ele tem um inset um pouquinho maior do que o central. Então quer dizer que depois eu vou precisar fazer uma dobrinha? Talvez. Depois que acontecer o torque, você pode tirar aquele bracket de novo e colocar o bracket do lateral. E aí, Flávia, sabe o que acontece? Às vezes acontece de quem sabe fazer o torque e não tem dificuldade, vai falar assim, ai meu Deus, esse tira e põe de bracket deu trabalho demais. É porque você sabe fazer o torque, por isso que você vai falar isso. Fazer torque mas é quem tranquilo, não mas sabe quem ainda não sabe e tem dificuldade, achou muito massa essa dica. Eu também achei muito massa. Parabéns. Você Obrigada. Vamos lá? Então, gente, e outra coisa que vai te atrapalhar na finalização é você não observar o nivelamento. Vocês perceberam que tem duas coisas, né? O alinhamento, que é colocar os dentes na mesma linha. O alinhamento você olha por oclusal. Exatamente. Aí você vê aquela linha contínua nas pontas de cúspides e nas incisais. E o nivelamento você olha de frente. Então, o dente, se estiver desnivelado, um está mais alto do que o outro. E alinhado, você olha assim. Perfeito. É um movimento que atrapalha. Assim, e assim. Oclusal, você olha por oclusal ou você olha por vestibular. Tá bom, vamos lá então. Então, turma, é o seguinte, de fato, o nivelamento é muito importante. A crista marginal de um dente para o outro tem que estar no mesmo nível. Você quer um exemplo? E o nivelamento, às vezes, a falta de nivelamento acontece
por uma inclinação do dente ou, de repente, por uma intrusão ou extrusão. Se você colou o bracket errado, e todo mundo cola bracket errado, é impossível você colar 100% certo. Seu óculos deu uma mexidinha para frente ou para trás, já erra meio milímetro ali. E outra, 0,5. Nós falamos das fases do tratamento ortodôntico. Você sabe que o tratamento tem fase, né? Alinhamento, nivelamento, mecânica e finalização. Pulei alguma fase? Você não prestou atenção, Não. né? Nós tínhamos que ter uma fase no meio dessas aí que chama-se recolagem ou reposicionamento. Deveria não. Tem que ter. E sabe qual é o momento que você precisa fazer isso? É quando você chega no fio 20 de aço. Anote isso aí no caderno. Aí, turma, o que eu quero dizer para vocês é assim. Você está lá no seu alinhamento e nivelamento, com fio de níquel titânio, chegou no seu 16 de aço, começa a coordenar no seu diagrama. Fica com preguiça não, que depois você vai se ferrar na finalização. Você economiza energia agora e depois o paciente fica buzinando na sua orelha, porque a pior fase para você enrolar e ficar demorando o tratamento é no finalzinho, porque o cara já não aguenta mais e ele vai te incomodar. Então é o seguinte, você está ali naquela fase de níquel titânio, terminou o alinhamento e nivelamento, pôs o fio de aço 16, fez ali seu diagrama, passou por 18, chegou no 20, tudo com diagrama bonitinho. Chegou no fio 20, pede uma panorâmica. Pra quê, tio Hélio? Pra ver No isso 20 aqui. ou no 18 por 25 também, de Naitai, se estiver no alto ligado, por exemplo. Só que o 18 é mais fino do que o 20. Então, mas se estiver no alto ligado, o ideal é no 18 por 25 também, de Naitai. É o que tá no livro, amor, é só isso. Tudo bem. Importante é Só tô trazendo o alto ligado para a nossa conversa de hoje. Vamos lá, o importante é o que acontece. Quando você coloca um fio um pouco mais espesso, inclusive, vamos lá, muito importante que vocês saibam disso. O fio 20, ele é o único fio, aliás, ele é um fio menor do que o maior fio que você pode colocar na boca do seu paciente. O maior fio que você consegue colocar na boca do seu paciente é o 21 por 25. O 20, ele é um fio anterior a esse. O 19 por 25, ainda é um fio mais delgado do que o 20. Quando eu coloco o meu fio 20 ou 19 por 25, ele está ali lendo as inclinações. Ele vai ler o bracket e vai promover inclinações nos dentes. Se de repente aconteceu essa inclinação em um pré-molar, você precisa corrigir. E o momento de recolar os brackets é agora. Então você, no fio 20, pede uma panorâmica e aí você recola brackets, reposiciona brackets, baseando-se na panorâmica e depois você continua o resto da mecânica. Deixa eu mostrar um caso clínico aqui, Flávia. Você conhece a menina? Opa, claro. Inclusive, eu quero alertar vocês aqui, tá? Muito importante. Inclusive, tem uma galera muito bacana aqui que está se tornando, a gente costuma chamar de ortodontista completo, tá? O que é ortodontista completo? É aquele que consegue enxergar coisas que os outros às vezes não enxergam. Eu não me lembro a idade. 13 anos tem essa menina. 13 anos. Tinha. Essa menina quando ela tratou. Eu sei que a imagem aqui às vezes não fica tão perfeita, mas vocês conseguem enxergar uma inclinação grande do plano oclusal dela, inclusive com um desvio mandibular para o lado esquerdo. Eu percebo, dá para ver aí, Flávia? Eu percebo que ela tem um volume maior da mandíbula do lado direito e menor do lado esquerdo. Gente, sabe por que acontece isso? Porque essa menina, desde muito nova, ela mastigou muito de um lado só. Ai, que bobagem, o que tem mastigar de um lado só? Tem que nessa fase importante da vida, que ela está em crescimento, todo o estímulo é uma matriz funcional.
o estímulo da mastigação, o estímulo da respiração, o estímulo da língua. E isso vai modelando ou moldando o esqueleto dela. E ela com 13 anos, nem acabou de crescer ainda, você já percebe uma mandíbula mais longa de um lado e uma mandíbula um pouco mais forte e larga do outro lado. Por que acontece isso? Porque ela estimulou mais o lado de lá. Conceitos de onde? Da ortopedia funcional dos maxilares. E que a gente traz todo dia para a ortodontia, né? Para explicar um monte de coisa. E acreditem, tá? A gente toma porrada o tempo inteiro, por quê? Por fazer esse match, por fazer por tentar fazer essa união, não é união, não sei se é essa palavra, por trazer essas informações para a ortodontia. Mas eu acho que é bom para todo mundo, inclusive para as especialidades. E a gente todo segue. Mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, Esse é o objetivo, não está aqui para... Então aqui nós temos um perfil que é razoável, né? Uma linha que acho o pescoço um pouquinho menor do que deveria. O que significa esse tracinho aí nesse incisivo com relação com o lábio superior? Esse tracinho me mostra o quanto esse incisivo está extruído em Perfeito. Relação ao lábio superior. Significa que nós deveríamos ter no máximo 2 a 3 milímetros aqui de extrusão. Essa paciente tem uma mordida profunda, levemente profunda, então eu posso intruir um pouquinho o incisivo. Como? Depois a gente vê, calma. Analisando ainda a teleradiografia. É lógico, eu estou vendo aqui uma linha que eu tracei no incisivo, ela está passando à frente da órbita, me mostrando que esse incisivo superior está levemente lingualizado. Lembra que eu falei que ela tinha uma mandíbula um pouquinho mais curta? Tudo é lógico, tudo faz sentido, porque esse incisivo superior está levemente lingualizado porque o coitado está tentando compensar um erro esquelético que já existe. E aí ele lingualiza um pouquinho para buscar contato com o inferior. Normalmente, nos pacientes que têm um padrão 2, o incisivo superior é lingualizado e o inferior é vestibularizado. Ah, mas o que significa isso? Significa que se fizer a engenharia reversa, você consegue tratar esse caso com mais excelência. Vamos lá. E só uma perguntinha, eu posso responder? Pode. Professor. Ah, professor. Sobre aquela troca do bracket do incisivo. Alguém perguntou, não vou lembrar o nome agora porque já passou, e se pode ser o ROT. Claro que pode, porque eu comentei MBT, porque o MBT tem 17 tem graus. mais 17 graus, né, no incisivo. Mas pode ser o ROT tranquilamente, que só ele que tem mais 15. Tem 12. Pega o catálogo da Morelli lá. Então eles fabricam de todo jeito. Tá? Eu acredito... Gente, olha, ninguém é obrigado a decorar torques de brackets. Você precisa... Vamos lá. Eu entendo do meu bracket que eu uso, que é MBT. E ponto, acabou. Uhum. Então eu sei que ele... E o que me interessa só... O que me interessa mais dos meus brackets MBT? Me interessa o torque que ele tem no incisivo superior, que é 17 graus positivo. E se eu quero mudar de ponta cabeça ou não, ele tem 17. Se eu mudo de ponta cabeça, ele tem menos 17. Pronto. Torque lingual. Eu sei o que fazer com o meu bracket. Aí, Flávio, no inferior, eu sei que ele tem menos 6. Isso. Mas tem hora que eu não quero menos 6, tem hora que eu quero mais 6. Tudo bem. Vira ele de ponta cabeça. Agora, de cabeça o ROT. Se eu não me engano, porque a gente faz tempo que não trabalha com ROT, se eu não me engano, tem 12 graus no superior. Pega o catálogo e vê. O inferior é 0 ou 1, né? 1 e 0. Então tá? é por isso que eu falo. Então você vai ter um torque no lateral, se você estiver usando o ROT, se pegar do central para o lateral, vai dar certo. E virar de ponta cabeça, vai dar certo? Vai dar menos torque. Mas nem precisa tanto às vezes, né? Tem que ver o quanto você quer. Você controla na espessura do fio. Isso aí. Nós temos bases ósseas levemente divergentes, que é ideal. Não vou ficar enrolando com isso aqui. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Ó, existe uma compensação pequena dos incisivos. O inferior está vestibularizado, o superior está um pouco lingualizado. Perfeito. Vamos lá então. Tenho um desvio de linha média. Por quê? Porque nós temos uma relação de meia classe 2 aqui do lado direito. E uma relação de classe 1 do lado esquerdo. Tudo bem? Pode discordar de mim, tá?
Uma coisa que me perguntam, gente, o tempo todo, Flávio, o pessoal fala assim, como é que você vai corrigir esse apinhamento sem fazer desgaste ou sem fazer exodontia? Gente, eu entendo que a gente, partindo daquele princípio, aquela lei da física que dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço, eu concordo com vocês que é difícil mesmo acontecer isso. Só que quando dois corpos precisam ocupar o mesmo lugar do espaço, você tem que aumentar o perímetro, o espaço. Tá? Então vejam só, vocês estão percebendo? E é sempre isso que vai acontecer, tá? Eu fiz uma linha verde aqui nos dentes que estão para vestibular. Esse aqui está para lingual, está para palatino. Para onde que você acha que ele vai? Ele vai encostar na linha a hora que a linha nivelar. E esse lateralzinho aqui, ele vai para vestibular. E esse outro vai para vestibular. E esse outro vai para vestibular. Aí eles vão alinhar? Vão. Mas às custas do quê? Vão para o lugar que a gente mostrou no início. Vocês viram aquele fio triangular que o dente foi para o mesmo lugar que estava o fio? Acontece. Eles vão vestibularizar. Aí a pergunta é, o seu lábio superior permite essa vestibularização? Não, tio Hélio. O meu paciente já está protruso. Opa, então isso aqui não é o tratamento para ele. Você vai ter que extrair dentes, vai ter que fazer distalização, porque quem manda é o lábio. Sempre. A face. Olha o inferior. Tá vendo que o fio está passando aqui na vestibular de todos os dentes? Tá. Para onde que você acha que esse dentinho aqui vai? Ele vem até encostar no fio. Ah, mas não tem espaço para ele passar aqui. Pois é, ele vai vestibularizar esse aqui primeiro. Ó. Esse vestibulariza um pouco, esse aqui também, para depois, a hora que aqueles dois incisivos vestibularizam, eles dão permissão para os outros vestibularizarem também. Ah, então quer dizer que eu trato todo mundo assim? Não. Só se o lábio permitir, se a face permitir essa protrusão. Se não permitir, você não pode tratar assim. E aí vamos lá. Aí a doutora, esse caso é da Flávia, tá, turminha? Aí a Flávia tá lá. Aí esse aí foi o casinho do autoligado. Inclusive nessa época eu usava o autoligado Rote. Hoje eu não uso mais, né? Então esse foi até com Rote. E a gente fez as colagens da forma que tem que ser feito. Isso aqui são stops. A gente coloca botão para tracionamento de canino naqueles dentes mais lingualizados, ao invés de colocar o bract já de uma vez. Então tem essas coisas. A gente não coloca fio 20 de aço, a gente passa direto com 18 por 25, não se usa 20 de aço no autoligado. Então tem essas diferencinhas, mas que no planejamento, no diagnóstico, na execução, não muda nada. Você tem que saber ortodontia, independente do bracket que você colar ali. Então, exatamente. Tem milagre não, viu, gente? Esquece essa bobagem. Porque assim, aquela história de, então quer dizer que eu vou só pôr no fio aqui, tudo vai acontecer? Vai nada. Inclusive, você vai ter que coordenar arcos aqui. Sim, claro. Coordenar. Teoricamente, se for seguir a filosofia certinho, você coordena em um outro momento, que depois, numa outra aula, a gente pode falar sobre isso. Aí já vai... É em outro momento que você coordena. Na ortodontia convencional, nós aprendemos a coordenar no início do tratamento, na borda ou ala. Beleza, funciona muito bem. Na ortodontia autoligável, você coordena num outro momento. Acontece uma expansão leve ali dos dentes, que vai ser, teoricamente, barrada pela musculatura. Naquele momento que os dentes expandiram e a musculatura disse para o dente assim, olha, meu amigo, aqui é o limite. Naquela hora você tem que fazer o diagrama. Isso. Tá? Ué, mas o que é melhor? Cara, eu vou falar uma coisa para você. Você quer ser um profissional top? Melhor você saber tudo. Tudo. Eu acho que eu vou até fazer a nossa filosofia, porque assim, a gente pega o que é bom do autoligado, o que é bom do convencional e usa desse jeito. Mistureba do tio Eric e a Flávia. Dá certo. Então eu trago o que tem tudo de bom do autoligado e trago tudo que tem de bom do convencional e aí nós vamos assim, ó. Perfeito. Tranquilo. Beleza. Então tá, gente, ó, tá alinhando. Nivela, os levantes aqui, Esse levante que a Flávia faz aqui eu não gosto.
Jeito nenhum. Esse eu fiz, né? Hoje Hoje você não faz. Hoje você faz o meu. As coisas mudam. Não, também não faço o seu. Eu faço o meu de hoje. Qual que você faz? Não, eu faço de todos os jeitos. Então, eu testo as resinas. Eu faço com resina convencional. Eu faço com a resina... hoje eu gosto muito daquela resina própria para levante, que ela já vem azul e que não é resina, ele é um ionômero que é mais macio. Então tem várias coisas que a gente vai testando e vai vendo o que é melhor para o paciente. Não tem nada que é só vantagem. Aquela resina azul é gostosinha para o paciente ocluir, porque ele é um ionômero resinoso, ele é mais confortável, mas a hora que você vai tirar é um inferno. Tá? Então. Aí fica aquele suco principal do molarzinho manchado de azul. Não fica porque você não vai ácido lá e tal. Mas assim, eu gosto muito de todos os levantes. Tá sendo levante, pra mim tá bom. Ah. Não discuto sobre. Tá bom. Não mesmo. Mas depois a gente vai conversar de novo. Esse aqui foi uma resina que eu tava testando nova lá. E ali tá acontecendo, esses dentinhos vão vestibularizar, vai todo mundo expandir. Não pensem que expande só para vestibular, porque expande lateralmente também. Tem uma coisa que a ortodontia autoligada fala muito e tem vários livros, principalmente nos livros mais antigos, que isso aqui acontece e não vestibulariza. Isso aqui não vestibulariza porque é autoligado, por causa do stop, porque o fio corre para trás. Vestibulariza, sim. E a gente vê isso na prática, não sei se tem artigo, deve ter bastante já mostrando isso, mas vestibulariza. Então você tem que ter todos os seus cuidados e tem que ter toda a sua avaliação de lábio que o Hélio falou. Posso? Não posso. Se eu não posso, eu tenho que pensar. E se vestibularizar, como é que seria? Então eu tenho que ter esse cuidado. Se você tiver um paciente, por exemplo, com um lábio hipertônico, com um bom selamento labial, e você colocar um fio muito delgado e deixar esse fio 6 meses, vai vestibularizar muito menos. Se você tiver, isso é vida real, tá, gente? Sim. Vida real, isso acontece lá. Porque o tanto de mordida que a gente já abriu não é brinquedo, não. Na ilusão que isso aqui não ia acontecer. A gente conta a verdade. Aquele paciente que tem um selamento labial pobre, né, ele não consegue selar os lábios, tem um lábio flácido, dórico facial. Você pode colocar um fio fininho, esperar que vai protruir sim. Isso aí não adianta. Né? Claro, a gente pode fazer um bináriozinho aqui para corrigir esses dentinhos girados. Ô tio Hélio, que hora que você vai chegar no diagrama? Calma que eu tô chegando. Tá quase na hora mesmo. Não, calma, nós temos tempo. Nós temos a noite inteira para ficar aqui. E depois que acabar, vamos tomar um vinhozinho hoje? Vamos. Pra gente fazer as pazes? Olha, isso aqui não tá com cara. Hoje. Deixa eu contar uma coisa pra você. Isso aqui não tá com cara de DR. Por quê? A DR é boa quando a gente tá planejando o caso clínico, porque a gente discorda um do outro, a gente briga tanto. Hoje a gente tá até amoroso. Hoje né? nós estamos com paciência um com o outro. Não sei por quê. Instalamos um IZC aqui, um mini implante extraoveolar, porque o propulsor mandibular do lado direito quebrou, e mantive o propulsor ali do lado esquerdo. Aquele propulsor do lado esquerdo, por que você colocou, tio Hélio? Você não tinha uma classe 1 do lado esquerdo? Pois é, gente. Eu não manipulei relação cêntrica, aquela classe 1 se tornou uma meia classe 2 e do lado de cá, que era uma meia classe 2, virou uma classe 2 completa, tá? Por isso que eu ri a hora que você falou classe 1 desse lado, eu olhei e falei, ixi, mas você foi pra consertar. Tem uma pessoa que, acho que é lá Campos, tá pedindo uma aulinha de autoligado. Vamos montar. Nós vamos fazer uma técnica de autoligado pra vocês. Vamos. Só que do autoligado... Da maneira como a gente Hélio e Flávia, não é o autoligado da igreja. Não, é. E nem do convencional. Gente, vem cá, deixa eu contar É do uma nosso coisa. jeitinho. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Aqui nada é ferro e fogo. Porque não existe, de fato, milagre. Com nada. E outra, as perguntas vazias que nos fazem. Alinhador é bom? Ué, depende. Né? Em alguns casos depende. E outros não. Autoligado é bom? Depende. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Convencional é bom? Tem o lado bom e o lado ruim. Tudo é assim na vida. Então não tem milagre. Alguém perguntou se você olha a discrepância de Bolton.
avalia, Bolton? Nunca. É importante você aprender quando você está na especialização, você entender sobre, mas a gente praticamente não olha hoje. Flávia, bom, vou continuar o caso para vocês entenderem Explica onde aqui eu quero como chegar, que tá? faz, ó. Turma, seguinte, ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Vocês estão percebendo que o meu elástico incorrente do mini implante extra-alveolar até o canino, ele está distalizando para eu buscar a relação de classe 1. Só tem um detalhe, quando eu faço esse tipo de mecânica, começa a acontecer uma intrusão no dente superior. E esse dentinho superior aqui, que você está vendo até... Tem um erro aqui, tá? Vocês estão percebendo que o meu molar, o segundo molar, ele deveria ter sido colado. Por isso que está dando esse degrau. Ele foi colado depois, porque ele estava rompendo. Foi Vai colado. colar. A gente cola, tá bom? Sempre colando. Só que está acontecendo uma intrusão dos dentes posteriores. Por conta dessa mecânica. E acontece, é normal. Por isso que quando alguém fala assim, mas eu não gosto mais de extrair, eu distalizo todo mundo com mini implante. Vai com Deus, meu amigo. Você vai ver que vai começar a acontecer uma intrusão. Mas tem outras formas? Tem. Dá um pouquinho de trabalho. Você pode fazer um cursor e fazer com que a força, a linha de ação de força do mini implante até o cursor fique horizontal. Aí acontece a distalização sem intrusão. Aí beleza, aí eu concordo. Mas vejam só, nós estamos falando de finalização e diagrama, né? Sim, diagrama ajudando na finalização. Vamos lá. Esse molar que vocês estão vendo aqui, que eu vou até colocar uma seta aqui. Cadê minha seta? Tá aqui. Vocês estão percebendo que essa radiografia eu tirei no momento para verificar o paralelismo de raízes. Porque quando eu percebo que esse segundo pré-molar está com a raiz mesializada, você pode ter certeza absoluta que se ele está com a raiz mesializada, a crista marginal distal dele está mais intruída do que a crista marginal do molar. Foi erro de colagem. E tá tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso. Aí, galerinha, vejam só ampliando para vocês entenderem. Olha a crista marginal do molar em relação à crista marginal do pré, que eu falei para vocês estava intruída. Agora você quer ver? Interessante. Tudo bem que existe uma desoclusão por conta da mecânica. Mas essa desoclusão, mesmo a hora que eu colocar esse molarzinho no lugar, o pré não vai encaixar. E às vezes acontece de eu ficar lutando, olha só. Tá vendo esse prézinho aqui? O espaço que tem? Mas tá feio, tem um buraco aqui, olha, aqui também não tá encaixado direitinho. Tá encaixadinho, tá? É porque esse canino aqui... Anatomia. Lá, tem dente esse canino aqui não tem cúspide, ó. A hora que eu fizer uma resina nele, ele vai ficar bonitinho. E esse prézinho... Ficou errado mesmo. Ficou errado. O que vai fazer? Veja só, a raiz dele continuou para mesial, ficou um degrau. Olha só que o molar, ele toca no inferior e ele não deixa mais ninguém encaixar. O erro maior disso aqui é a gente ficar usando elástico. Não é intercuspidação, é milímetros. Isso aqui não. Isso aí é recolar, tem que recolar para consertar. Não dá para você ficar tentando. Perfeito. Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Vamos lá. Os brackets estão colados? Estão errados. Eu tenho que pegar o bracket desse prézinho. Você vai estragar minha televisão, você tá fazendo assim nela. Para! Tá batendo o dedo na televisão. Eu vou te explicar. Tenho que pegar o bracket desse pré, girar ele no sentido do ápice radicular. Se o ápice está girado no sentido horário, eu vou pegar o bracket e vou fazer a mesma inclinação com ele, no sentido horário. Porque aí ele vai fazer com que esse prézinho faça isso aqui, ó. Olha que bonitinho. Simples assim. Basta a gente, na hora que você chegar no fio 20 de aço, pede uma panorâmica. Já vê o paralelismo, recola o que você tem que recolar, volta o fio. Coloca tudo no diagrama. Aqui, ó. A hora que chegar no final do tratamento, você vai falar assim, caraca, não entendi. Intercuspidou e eu nem vi.
é assim, finalização é assim. Então aqui, pronto, finalizamos do jeito que deu, contenções, o sorriso ficou bem bonito, o perfil ficou lindo, ela levantou a cabeça ali um pouquinho, mas está bem bonito também. E agora, que é o ponto alto da nossa aula, que é a coordenação de arcos, muitos colegas perguntam para a gente assim, será que precisa mesmo? Será que eu não posso só tirar do pacotinho da empresa e colocar na boca? Ora, a empresa tem hora que fabrica um fio pequeno, um fio mais largo, um fio menor. Se você pegar um fio 18 na Itai de 3 empresas diferentes, eu tenho foto disso. São 3 formatos São 3 formatos totalmente diferentes, então não tem como você saber. Até porque o formato do arco do paciente, ele segue o formato da face do paciente, daquele paciente. Então, se o paciente é muito braque, aquele braque severo, o arco dele vai ser mais largo, as arcadas vão ser mais largas. Se o paciente é muito dólico, as arcadas vão ser mais estreitas. E se o paciente é médio, ela vai ser intermediária. Então, não tem como eu pegar daquele saquinho, que eu não sei para quem que foi feito, e colocar na boca de todo mundo igual. Isso aí não existe. E aí, eu já fiz isso muito, e você também já fez. Sim. Porque ninguém nasce experiente. A gente tem que aprender, né? E engraçado que teve uma época, a gente tinha muita dificuldade para obter informações. Hoje, graças a Deus, a gente tem toda essa parafernália que faz a gente, que faz vocês entrarem aqui dentro da nossa casa e permitirem que a gente entre na casa de vocês. Então chegou um momento que a gente chegava na finalização e tinha essa situação aqui. E aqui a gente via que não encaixava os dentes, a gente ficava usando o elástico de intercuspidação. 1 mês, 2 meses, 3 meses, não intercuspidava. Aí o que acontecia? Tirava o fio, colocava o elástico, aí perdia o torque, virava aquela bagunça. O problema aqui, turma, não é vertical. O problema aqui, ele é lateral. Transversal. Esse arco superior, ele está mais expandido do que o inferior, porque não foi colocado no diagrama. A gente ficava usando elástico e isso aqui não faz o menor sentido. E aí, eu coloquei essa cera aqui só para mostrar uma coisa para vocês que é assim. Tem algumas formas de fazer o diagrama, tá? Como é que nós fazemos hoje no nosso consultório? Nós pegamos aquele diagrama do professor Leopoldino Capellosa, que ele tem aquelas transparências. A gente pega uma transparência... Tem ali, eu deixei a imagem aí. Você deixou? A gente pega a transparência... Daqui a pouco eu mostro a imagem, então. A gente pega a transparência, coloca sobre o modelo inferior, no início do tratamento, olhando a borda wala, e aí a gente pré-determina o tamanho daquele diagrama que vai ser usado em todos os fios, até o final do tratamento. E por que borda wala e não dente? Porque a borda wala é a base óssea daquele paciente. E é a isso que você tem que olhar, porque o dente ele pode estar lingualizado, pode estar vestibularizado. A gente não pode ir pelo dente. Nós temos que ir pela base óssea daquele paciente. Perfeito. Então, olha só. Aqui, isso. Ó, essa aqui é a transparência que a Você Flávia... não quer colocar lá em reproduzir? Não queria não, mas já que você insiste... Aí. Ó, essa aqui é aquela transparência que vai ser colocada sobre o modelo. Agora, muito importante. Eu tenho visto hoje, nós estamos enfrentando 2 problemas em relação a esse diagrama. Problema número 1 muitos colegas estão recebendo modelos só digitais. Então não tem como você pegar uma transparência dessa e colocar sobre um modelo no computador. Outro detalhe importante, muitos colegas usam programas odontológicos. Porque o diagrama do professor Leopoldino Capellosa, ele tem aqui esse bloco de papel que você destacava um bloquinho desse, uma folhinha dessa, e colocava dentro da documentação ortodôntica do paciente. E aí a gente coordenava o arco naquele Era um papel para cada paciente, né?
Então vamos resolver esses problemas agora. Veja só. Se você trabalha com um programa odontológico, você tem que ter na ficha do seu paciente o número do diagrama dele. Isso. Então o número aqui, por exemplo, esse aqui, ó, C1A1. A gente escreve o número do diagrama lá na ficha do computador. C4A6, C7A7. Você determina aquele diagrama daquele paciente individualissimamente, porque é muito individual, é o mesmo, são 41 transparências. Mas e aí você anota na ficha do paciente. Mas deixa eu seguir o raciocínio, senão eles perdem. Anota na ficha, aí vamos lá. Cada folhinha dessa é um número de diagrama. O que nós fizemos? Nós pegamos cada folhinha dessa, fomos destacando daquele bloquinho. Uma de cada um só. Uma folhinha de cada um. E encadernamos. Plastificou e encadernou. Então vamos supor que o meu paciente chegou no consultório para ser atendido agora e o diagrama dele é um C4A7, que está escrito lá na ficha do computador. Eu abro a gaveta, pego aquele caderninho que está todo encadernado com essas fichinhas, abro no C4A7 e coordeno o meu arco ali. Tá bom? Então isso é a maneira de anotar no computador. Outra coisa, e o modelo digital? Como é que eu vou usar a transparência em cima de um modelo que ele é virtual, ele não está lá na minha mão? Isso é uma dificuldade. Aí, quando a gente evolui em alguma coisa, a gente retrocede em outra. Eu posso falar como que eu faço? Pode. Às vezes, o modelo do paciente não está lá. O que eu faço? Mas o paciente está. Uhum. Então, eu pego um fio 20 de aço, coloco ele na borda-wala do paciente. Na hora, eu estou vendo a borda-wala dele na boca. Aí eu vou coordenando até ficar certinho na base óssea daquele paciente. E levo pro diagrama e determino naquele momento. Falo, vou colocando lá e pronto, acabou. Pega o seu telefone lá para mim, Flávio. Então, gente, isso aí é uma maneira de se fazer e muito interessante. Outra forma de se fazer também é você pegar essa cera, pedir para o paciente ocluir em cima da cera, com os seus dedos dentro da boca do paciente, você aperta essa cera no arco inferior, na vestibular dos dentes, sobre os bractes. Vai acontecer uma marquinha, vai aparecer uma marquinha, isso aqui é um bracte, Vai aparecer uma marquinha dos bractes. E aí você pode pegar uma canetinha de retroprojetor, fazer um desenho. E aí você tem que guardar isso aqui? Não. Você não vai guardar isso aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um fio, coordenar em cima daquela cera. Aí você pega aquele fio. E aí você vai fazer isso aqui com aquele fio, Você vai colocar... Puxa vida, sou eu rápido, hein? Tá rápido. Sou eu rápido? Aí, foi. Pronto. Pegou, hein? Pegou. Eu explico. Você vai pegar esse fio e você vai colocar no seu bloco de receituário entre duas folhas. Tá bom? E aí, você vai pegar a folha que está sobre o fio, vai abrir, e vai colocar um papel carbono em cima do fio. Tá dando para entender? Tá. Você vai colocar um papel carbono em cima do fio, só que com aquela tinta do papel carbono para cima. E aí você vai e fecha novamente aquela folha de receituário. E aí você vem com um lápis ou uma caneta, deita a caneta sobre a folha e esfrega essa caneta sobre aquele fio, aquela folha que está em cima do carbono, que está em cima do fio. Você vai perceber que a hora que você tirar aquela folha, você tem um desenho do diagrama, é claro. Inferior daquele paciente. Agora a gente pode juntar uma coisa boa daí e uma coisa boa de cá. Faça esse fio, ao invés de ser nessa cera, ao invés de ser... Faça na borda-wala da boca do paciente, sem morder cera, e passe para esse carbono. Que dá para fazer... Perfeito. Tudo ali, sem precisar de diagrama nenhum. Só tem uma coisa.
olha como é que a gente tem que ir pensando nessas coisas e é trocando experiência que a gente vai chegar num ponto comum. Olha que legal. Começamos a brigar. Não começou a brigar, não. Ele fez assim pra mim, eu falei, Não vai brigar. Veja só, quando você transfere para a folha, se você é um ortodontista que ainda utiliza as documentações, você vai pegar essa folha e vai colocar na documentação do paciente. Só que o outro que trabalha com o programa odontológico agora falou, puxa vida, e eu? Aí sabe você o que você vai fazer? Depois que coordenou esse fio sobre a cera ou sobre a borda-wala na boca do paciente, você pega esse fio, pega o bloquinho que está lá na minha gaveta e coloca o fio sobre o bloquinho e descobre qual é o diagrama que está naquele fio. Pode ser um C4A6, C3A4, C5A2, enfim. Exatamente, aí você anota na ficha Isso. do paciente. Então é isso. Beijo pra todo mundo, obrigado pela Ai, que presença bom de tá aqui, vocês. gente. Obrigada, viu? Semana que vem tem DR, mas aí tem que Opa! ser DR de verdade, de planejamento de casos. Vamos discutir os casos clínicos e É isso aí. brigar? Não, brigar nada.